Boa noite, gente. Espero que todos estejam me ouvindo. Meu nome é Sueli Garcia, eu sou presidente do acadêmico do ABD, atuo principalmente no campo aí da formação de design de interiores. E antes da gente começar a falar, eu tenho algumas informações para dar para vocês, né? Eu vou começar agradecendo aí os nossos patrocinadores Black, da ABD, que é Coral e Roca Cerâmica, que estão sempre firme e forte com a gente nesses eventos. Isso é muito importante, né? Eles estão envolvidos aí em todo esse processo da formação de novos profissionais para o campo, que serão os futuros especificadores, né? É, Queria lembrar vocês também que a gente tem um evento importante acontecendo aí no sábado, né? Acho que é o dia todo ali no WTC, no Shopping D&D, que é um dia com a BD, e que na parte da tarde a gente vai ter a premiação do Laurea Máxima, que é o prêmio para alunos aí das três categorias de formação, técnico, tecnólogos e bacharelados. É um evento bem importante para a gente, comandado aí pela Maria Célia, né? Um outro recado que eu gostaria de dizer é, a gente até dia 30 de outubro a ABD ela está festejando, né? Aí com vários eventos. Esse faz parte também sobre o dia do design de interiores. No dia 30, a gente vai passar o dia todo aí lançando uma série de informações, né? E comemorações sobre o dia do design de interiores, né? E convidamos então vocês aí a um evento mais do que especial, que é esse, um dia com a BD no sábado, para a gente comemorar todo mundo junto, né? Olha, entrando um monte de gente aí, a Adriana Bacari. Ô, oh, gente, que saudade! Daqui a pouco seus netos já estão vindo aqui para estudar, né? Meu Deus do céu. Não gosto nem de falar sobre isso, mas é gostoso. E a ABD colocou ali o link, você pode se inscrever, os associados R$ 15 e os não associados R$ 30. Vai ser um prazer ter vocês lá, são palestras bem importantes. A gente está construindo aí umas conversas muito legais, até porque, se vocês prestaram atenção, o nosso projeto de lei de reconhecimento da profissão recebeu um adendo que já passou aí pelo primeiro estágio, que é tentando deixar um pouco mais claro aí a nossa profissão, né? E que esse adendo do projeto de lei, que é de 2022, ele vai falar de uma abordagem imprescindível, que é o que nós já estamos discutindo desde já, que é principalmente a área da saúde, se entrelaçando cada vez mais forte com o design de interiores. A gente tem algumas experiências muito importantes no nosso currículo, né? De algumas universidades conectadas a escolas, hospitais, e que design de interiores está com um olho muito sensível para cima do SUS, por exemplo, que tem aí 18 programas paliativos para a saúde e que a gente vem encarando essa agenda aí, principalmente da ONU de saúde aí para o futuro, e com novas disciplinas dentro dos currículos. Então, aguardem aí 2024 e já começando com essa palestra de hoje, a nova agenda de cursos e discussões, tá? Então, eu vou falar do nosso convidado, ele vai falar do currículo dele, porque eu tenho certeza que eu vou me perder, né? Mas o Alan tem um papel muito importante para falar aqui sobre as nossas grandes discussões aí de colocar o usuário no centro, que é uma característica do design de interiores, mas que a gente tem que ampliar ainda mais essa discussão e que vai ficando muito claro a complexidade dessa profissão tão interdisciplinar, que não é apenas gerenciar projetos, fazer decoração ou coisa do gênero, e que o novo adendo aí da denominação da nossa profissão é design de interiores e ambientes, tá? Que a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre isso um pouco mais à frente, tá bom? Então, o nosso palestrante, ele vem nessa nossa forte onda aí de discutir um programa mais amplo de saúde e bem-estar, né, para os indivíduos, cada vez mais necessário nessa nossa bolha terra, né, que está precisando de bastante atenção, principalmente da nossa parte de profissionais, que a gente
se torne cada vez mais focado no nosso usuário, né? E nas várias esferas dele, né? Então, a gente está aqui com o Alan Lopes, ele vem ali da Health Building Certificate, que vai falar sobre, então, esse certificado que envolve uma série de estratégias aí bem importantes na área da saúde, envolve saúde também, equilíbrio, bem-estar dentro dos espaços, mas que ele tem todo o know-how aí para falar melhor para vocês. Então, vou deixar vocês com o Alan. Alan, seja muito bem-vindo. A sua fala eu acho que é bem importante, principalmente no cenário que a gente se encontra aí nesse processo de sempre subir um degrau da nossa profissão. Então, seja bem-vindo e curtam vocês todos aqui e aguardo vocês, quem puder, lá no WTC, no Shopping D&D, um dia com a BD, tá bom? Bem-vindo, a fala é sua. Muito obrigado, obrigado mesmo. Prazer te conhecer, viu, Sueli? Prazer, Alan. Estou muito, muito animado, muito feliz da gente estar aqui. Tem muito tempo que a gente paquera a ABD, porque, na verdade, desde quando o HBC começou as operações no Brasil, é, que a gente sabe que tem tudo a ver, porque o design de interior ele tem uma profundidade que ele ainda não sabe, mas vai começar a aprender hoje, essa profundidade. Mas é uma profundidade importantíssima, né? Central para a vida das pessoas. Os projetos, e a gente vai falar disso bastante, eles impactam muito profundamente a vida das pessoas em níveis que vocês não imaginam, né? Eu vou compartilhar alguns dados com vocês daqui a pouco que vocês vão ficar assim, meu, não sabia que eu estava com essa bola toda, entendeu? E e aí, desde aquela época que a gente fala, cara, a BD tem tudo a ver, mas as coisas eu também acredito que elas acontecem quando elas têm que acontecer. E aí, recentemente, aí, nos últimos tempos, a gente estreitou mais a conversa com a BD, a gente fez uma casa modelo, a gente queria muito que a BD tivesse participado mais, mas acabamos também não conseguindo essa interação, mas participou um pouquinho, então foi bem legal, que foi em São Paulo. E agora culminou da gente conseguir fazer esse papo aberto aqui com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que é habitação saudável, né? Esse é o conceito oficial do tema, né? A Organização Mundial de Saúde coloca esse termo, né, contrapondo com o termo Sick Building Syndrome em inglês, né? Ou síndrome do edifício enfermo. Então, esses são os dois temas-chave que a gente precisa guardar aí do ponto de vista técnico. Mas antes, e eu quero muito antes de entrar na parte técnica, eu quero entrar na parte humana, né? Que a gente estava até batendo um papo aqui antes, eu e a Sueli, uh, que é o enfoque que a habitação saudável tem, né? Que é muito diferente de um enfoque técnico, né? Por exemplo, eu represento uma certificação, uma entidade certificadora, que é o Health Building Certificate. Eu vou falar um pouco mais desse processo de certificação também, um pouco aqui no final do nosso bate-papo. Mas o que é certificar? Né? Vamos filosofar um pouquinho, vamos lá na essência da palavra certificar. Certificar é você ter certeza que alguma coisa foi feita, né? Acontece que no mundo das certificações hoje, as certificações viraram um negócio. E a certificação passou a ter um lugar de prêmio, ou passou a ter um lugar de marketing, né? Ou passou a ter um lugar de destaque unicamente visual, e a gente perde um pouco a essência em geral, no mundo da certificação, principalmente certificação de sustentabilidade na construção, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a maioria das certificações de sustentabilidade, a gente vê um pouco isso acontecendo. Infelizmente, a gente vê isso em certificação de qualidade, né? Até as que seguem as normas, qualidade de obra e tudo que segue as normas. A gente está invertendo a ordem, né? E passando a ter a certificação como o elemento a ser buscado e não a certificação como um elemento de checagem da qualidade do projeto,
né? Ou seja, você deveria fazer o projeto e porque o seu projeto é tão bom, a certificação vem e acontece naturalmente, né? Tudo bem você ter ela ali no fundo da sua mente e tal. Agora, saindo desse mundo mais genérico e entrando no mundo das certificações de saúde e bem-estar na construção, isso daí se eleva ao exponencial. Por quê? Porque quando eu estou falando de certificar uma edificação, né, com o selo HBC, por exemplo, existe um joguinho na certificação. A certificação, ela, você pode perder uns pontos aqui, você ganha os outros ali, você dá um jeitinho brasileiro aqui, outro ali e tal, você manda uma documentação com uma carga verbal mais bonita e tal, e aí o auditor que está lá lendo aqui fala, poxa, não, pô, que os caras sabem escrever e tal, fica impactado, fica seduzido ali pela argumentação e tudo. Mas na hora que você entra dentro de um espaço, só existem duas opções. Ou você se sente bem ou se sente mal. O espaço nunca é neutro. Não existe espaço neutro. Ou você entra dentro de um local e ele incentiva você a fazer o que você foi fazer ali, trabalhar, dormir, cozinhar, descansar, assistir televisão, né? De, independente de qual é o objetivo do espaço, ele deveria estar incentivando as pessoas, na teoria, mas às vezes não está incentivando as pessoas, né? E não existe meio termo, ou tá ou não tá. E essa é a certificação verdadeira. A certificação verdadeira é você cria uma casa que as pessoas são saudáveis, são felizes, simplesmente por estarem ali dentro. Não precisa fazer mais nada. O espaço é o vetor de orientação do bem-estar, né? E o espaço tem esse poder, e a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Com mais detalhes técnicos. Então, essa é a verdadeira certificação, é o bem-estar do cliente ali dentro, né? Quando a gente fez a nossa mostra Casa Saudável, depois quem quiser digita aí, depois eu vou mostrar algumas imagens aqui também, mas digita assim, Mostra Casa Saudável HBC. E aí vai vir muita foto, muita matéria, teve muita cobertura da imprensa, foi em 2021. E aí vocês podem dar uma futricada nas matérias que saíram, teve muito vídeo, muita matéria bem visual, foi bem legal. Mas a Casa Saudável foi uma casa que a gente pegou, um projeto que a gente pegou ali na Avenida Pedroso de Moraes, uma casa grande, 400 e tantos metros, num terreno de 700 e pouco, 2 andares e tal. Mas a casa estava detonada e a gente então fez uma reforma nela, ou seja, 100% ABD. A gente fez uma reforma, principalmente de interior, é, e a gente colocou tudo saudável, da impermeabilização do piso, né, até o último móvel que entrou lá dentro, tudo tinha a característica do saudável, que eu vou destrinchar tecnicamente daqui a pouco, mas tinha essa característica. E o jeito de visitar, como a gente ainda estava no finalzinho da pandemia, o jeito de visitar a casa era através de tours, né? A gente fazia caminhadas guiadas. Então, de no máximo 20 pessoas, os blocos, né? E a gente ia caminhando e ia, né, o monitor ia dizendo por que essa sala tem de diferente. Olha, aqui a gente usou um verniz sem formaldeído no piso, aqui a gente usou uma tinta sem composto orgânico volátil, aqui na cozinha, enfim, ia explicando a casa toda. Tudo certo. Só que em todos os tours, a gente dava uma média de 8 tours por dia e a casa ficou aberta durante 90 dias. Então, não estou bom na matemática hoje não, mas faz a conta aí, vezes média de 20 pessoas, 15 pessoas em cada tour. Isso era a quantidade de tours e de pessoas que foram lá na casa. Todos os tours, todos, a gente ganhava o prêmio, que era alguma pessoa falar assim, eu queria morar aqui. Não teve um tour que falhou isso. Era uma coisa mágica, assim, a gente ficava esperando e ficava olhando já mais para o final da mostra, a gente falava assim, quem é que ficava apostando, quem é que vai falar, né? E aí, em algum momento, alguma pessoa falava assim, nossa, eu queria morar aqui. Quando a pessoa fala isso, ela não está falando do ponto de vista técnico. E o seu cliente, ele não está falando, né, do ponto de vista, ele não vai perceber o seu projeto
do ponto de vista técnico, ele vai perceber do ponto de vista sensorial, emocional, né? Subconsciente, subliminar. Então, é isso que vai estar acontecendo na realidade do seu cliente. E é essa emoção que ele vai falar para outras pessoas. E o melhor marketing que existe é o boca a boca. Pode fazer Instagram, pode fazer tudo. Isso tudo é fundamental, importantíssimo. Mas o melhor jeito de ganhar cliente é os clientes que vêm de outros clientes, né? Quem aqui já está na profissional, que eu vi que tem algumas pessoas que estão estudando ainda, mas quem já está atuando sabe disso, né? O melhor cliente é aquele que vem indicado de um bom cliente, porque o cliente que vem indicado de um ruim cliente, de um mau cliente, ele é ruim também, né? Em geral, né? O... Mas, então, o nosso objetivo, enquanto designers, né, de habitações saudáveis ou de ambientes, gostei muito que a Sueli falou no início, que vai designer de interiores e ambientes, porque não é só interior, né? Os ambientes, né, eles provocam essa questão sensorial, né? Porque, em primeiríssimo lugar, a gente é bicho, né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer verniz social, antes de qualquer estrutura social, antes de qualquer organização urbanística, antes de qualquer estilo de design, né? A gente é bicho. E bicho tem fisiologia, né? Se você vai projetar um aquário, o aquário é peixe, qual peixe que você vai botar? Ah, eu quero botar o Nemo. Ah, então é a água do mar. Então já é um outro tipo de tratamento. Aí, qual que é o pH dessa água? Ah, tem que ter uma luz de qual jeito? Tem que ter a comida do bicho de qual jeito? Como que filtra a água? O bicho tem a fisiologia dele. E o ser humano tem a fisiologia dele. E se a gente ignora essa fisiologia, a gente está ignorando a parte mais importante do nosso projeto, que é o nosso cliente sentir bem. E é isso que vai fazer ele ficar, em primeiro lugar, fidedigno, porque esse é um problema, né, que eu vejo. Daqui a pouquinho eu nem me apresentei, né? Comecei falando logo, né? Daqui a pouco eu me apresento e comento algumas coisas. Mas talvez eu tenha mais de profissão do que muitos aqui de idade na sala, né? É, e muito antes disso estar começando a ficar em voga, né? Eu comecei a estudar isso em 1998, né? Eu estudei biologia e numa viagem à Espanha eu entrei em contato com o conceito da ciência que embasa tudo isso, que é a biologia da construção. Aí eu resolvi mudar para a Espanha para poder estudar isso, né? Estudar a biologia da construção. E aí depois, 2002, voltei para o Brasil e tudo, fiquei no Brasil até 2017 e agora eu moro aqui na Califórnia, né? E durante esse tempo todo, né, eu vi e revi esse caso infeliz que é no Brasil principalmente, mas aqui nos Estados Unidos isso é bem comum também. As pessoas não valorizam projeto, infelizmente, né? Em geral, claro que eu estou generalizando, mas em geral as pessoas não valorizam o projeto, seja ele qual for, seja um projeto estrutural, de engenharia estrutural, o cara ele fala, meu mestre de obra sabe fazer isso daí, eu estou fazendo projeto só porque a prefeitura manda, né? E, até todo tipo de projeto. Então, o que que o cliente, como que você torna um cliente que acha que o projeto é supérfluo, como que você torna ele fiel a você? Como que você fecha um negócio com ele hoje e amanhã ele tem uma reforma para fazer, ele volta a fazer isso com você? Tem dois jeitos e os dois estão conectados. Claro, né? Eu vou vender meu peixe, né? Eu gosto dessa ideia da habitação saudável. Se você for no dentista, ele vai falar que você tem que fazer uma limpeza, né? De tártaro e tal. Cada um vende seu peixe. Mas o primeiro fator que gera fidelidade num cliente de projeto é o sentimento que ele tem quando ele está habitando aquele ambiente, seja um ambiente corporativo, seja um ambiente residencial, seja só um quarto, seja
uma área de churrasqueira, gourmet do lado de fora que você projetou para ele. Se quando ele está ali, ele sensorialmente se sente bem, quando ele quiser fazer outra coisa, ele vai procurar você. Esse é número um. E número dois, intelectualmente. Se você mostra para ele, por exemplo, né, que ele queria um piso X, mas você analisou aquele piso e viu que tinha um componente cancerígeno dentro daquele piso. E você virou para ele e falou assim: eu vou achar um piso parecido com esse, mas sem esse componente cancerígeno. E você, se Deus quiser, nunca vai ter câncer, mas se algum dia tiver, não vai ser por causa do seu piso, né? Que infelizmente isso acontece e nós vamos destrinchar isso mais já vou parar de dar volta com vocês, já vou entrar na parte técnica, tá? E então isso não é lugar comum. Isso ele vira e fala: não, peraí, eu não quero ter câncer, né? Ou eu quero acordar bem todos os dias, ou eu não quero ter hipertensão, eu não quero ter diabetes, eu não quero me divorciar. E tudo isso está conectado ao espaço. Nós temos estudos científicos mostrando como que excesso de ruído está conectado à violência doméstica, por exemplo, infelizmente, né? Como que isso está conectado a alterações cardíacas, né? A gente tem estudo mostrando como um projeto de iluminação pode alterar os hormônios, pode alterar ciclo circadiano, pode alterar o humor, pode alterar, e altera muito, o sono, né? Então, quando você começa a educar o seu cliente sobre o tipo de valor que você está trazendo para ele, que agrega não só um bom projeto, uma boa execução, né? Mas que também está com um olhar focado nele e não no projeto, né? Você está com um olhar focado no dia a dia dele, na convivência que vai existir, né? No design, no fluxo físico que você está criando para promover encontros ali dentro, encontros, né, saudáveis dentro daquele ambiente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem muito técnico. Uma empresa de engenharia que foi coordenada um projeto de interiores por uma profissional certificada pelo HBC. Uma das coisas que ela queria incentivar a convivência humana. Eu vou mostrar daqui a pouco os nossos parâmetros de certificação, né? E aí você pode usar esses parâmetros como um checklist do que deveria conter um projeto para que ele seja saudável. Então, o que ela fez? Ela queria incentivar a convivência humana, mas o prédio não permitia muito isso. Então, ela fez uma manobra arriscada que, nesse caso, deu certo, tá, gente? Isso não é fórmula de bolo, não é para ser aplicado em tudo quanto é lugar. Tinha as características da empresa que permitiam isso. Era uma empresa de engenharia, né? Então, ela fechou os banheiros dos andares, eu não sei quais andares, mas vamos supor, ela fechou os banheiros dos andares ímpares e ela colocou água nesses banheiros. Então, desculpa, nesses andares. Então, ou você tinha banheiro ou você tinha água. Você nunca tinha os dois no mesmo andar. A empresa tinha 6 andares. Então, 3 andares tinham banheiros, e 3 andares tinham bebedouro, né? O que aconteceu? As pessoas começaram a ter que ir de um andar para o outro para poder beber água ou para ir no banheiro. Se o cara estava no andar da água, a água estava pertinho ali dele, mas o banheiro não estava, e vice-versa. Com isso, eles começaram a aumentar a convivência, porque ia andando: ô fulano, pô, tem tempo que eu não te vejo, não sei o quê, uma empresa, né, grande, 6 andares de engenheiro lá dentro, todo mundo nos seus computadores. Isso começou a aumentar a qualidade dos projetos, começou a aumentar a velocidade dos projetos, né? Isso é uma coisa que não era esperado, né? E começou a trazer novas ideias, porque as pessoas estavam se refrescando, estavam movimentando, estavam conversando umas com as outras, né? Então, depois desse projeto, você acha que esse cliente contratou outro profissional? Nunca. Todas as vezes que aí eles depois expandiram, criaram uma outra unidade num outro bairro, isso foi em São Paulo. Criaram uma outra unidade num outro bairro, aí contratou a mesma profissional. E eu sei disso porque a gente, enquanto certificador, estava participando dos processos, né, junto com a profissional. A gente dá muito apoio para os nossos profissionais certificados pela gente. Então, isso agrega valor, né, conceitual, agrega valor sensorial,
fideliza, né, o cliente e, obviamente, aumenta preço de projeto, porque você não só pode, como deve cobrar mais e melhor, né? Aumenta a quantidade de projeto com o mesmo cliente e esse mesmo cliente começa a te indicar para outros clientes. Então, a gente brinca assim, que é fazer ganhar bem fazendo bem, né? Assim que a gente fala lá no HBC. Por quê? Quando você projeta para a saúde e bem-estar, você está fazendo uma coisa boa para as pessoas e, ao mesmo tempo, você está ganhando mais, ganhando melhor e com mais, que é uma coisa importante, né? Com mais propósito de trabalho. Quem está entrando na profissão agora, às vezes está com muito sangue no olho, quer ganhar dinheiro e tal. Isso é fundamental, tem que ganhar mesmo, né? E se não estiver ganhando dinheiro, está alguma coisa errada. No Brasil, a gente tem muito pé atrás assim com dinheiro, falar de dinheiro, né? Falar de vendas e tudo. Aqui nos Estados Unidos é o contrário, né? Você já deve ter visto aí pelo meu sotaque que eu sou mineiro, né? E, e lá em Minas, quando a gente fala de dinheiro, é um tabu, né? Nó, tal, não sei o quê. Aqui nos Estados Unidos, né? É o contrário. Se você está conversando com alguém, ah, e ele te pergunta: poxa, é legal esse negócio aí que você está fazendo, você está ganhando dinheiro? Se você fala assim: não, imagina, eu estou ganhando dinheiro, não. O cara fala: então não quero. Porque ele acha que tem alguma coisa errada. Se você está fazendo um negócio que é bom, que as pessoas gostam, e você não está ganhando dinheiro, alguma coisa está errada. Ou você está enrolando ele, né? Ou você não está colocando todas as cartas na mesa. Então, assim, ele acha esquisito aquilo e fala: não, então não quero fazer negócio com você, né? Mas, dito isto, né? Se a gente não tem propósito nas coisas que a gente faz, se as coisas que a gente faz não são feitas a partir de um lugar mais profundo, eventualmente a gente cansa de fazer aquilo, né? Então, quem é novo na profissão, às vezes só está querendo entrar e fazer 1 milhão de projetos e ganhar dinheiro, show, isso é maravilhoso. Mas quem já está um pouco mais avançado na profissão sabe que não é todo cliente que vale a pena, né? Que não é todo projeto que vale a pena. E às vezes que não é toda profissão que vale a pena, né? Às vezes tem gente que não conecta. E a gente tem muito caso, né, de pro. Quando eu falo pro, são os profissionais certificados do HBC, né? A gente tem muitos casos de pro que relatam para a gente assim: Alan, poxa, depois que eu fiz o treinamento com vocês, reavivou a minha vontade de projetar, que eu tinha perdido. Porque no meio do caminho, no meio do mundo cão, né, tendo que ficar dando 1 milhão de desconto, e trabalhando o dobro, e competindo com um projeto que o cara baixou na internet e tal, não sei o quê, você começa a perder o porquê de trabalhar, o porquê de fazer as coisas. Mas quando você coloca um propósito dessa natureza, né, que é a gente poder fazer o bem para as pessoas, você poder, meu, você escolher, você saber que o cara tá dormindo num colchão, você sabia, eu vou, tô falando que eu vou entrar na parte técnica, mas vou, tô olhando de olho no relógio aqui, eu tava me dando 30, 40 minutos para a introdução e depois a gente começar a ver algumas coisas técnicas. Mas o colchão que a pessoa dorme, 90% dos colchões de espuma convencionais do Brasil, independente do nível financeiro do colchão. Pode ser um colchãozinho vagabundinho aí de 200, 300 reais, ou pode ser um colchão de 15 mil reais ou mais. Tá? Tem componentes neurotóxicos que exalam durante 2 anos. Então, às vezes, a pessoa está dormindo num colchão lindo, novo, chique, mas está tendo problemas cognitivos, não está conseguindo pensar direito, não está conseguindo ter boas ideias, sentiu que a vida está meio esquisita, a memória está ruim e tal. Quando que essa pessoa vai conectar isso com o colchão que ela dorme? Nunca, né? Mas aí você aprende isso, passa a especificar colchões saudáveis, e aí você dorme tranquilo porque você sabe que o seu cliente está dormindo tranquilo. Isso faz diferença, você sabe que você fez uma diferença na vida daquele cliente. Não foi porque você só fez um bom projeto. Não, você fez um bom projeto, que já não é pouco, né? Mas você ainda agregou um valor que não tem preço, né?
Não estou fazendo propaganda da Mastercard, não, tá? Mas não tem preço, né? É, então, isso é recompensador, além da recompensa financeira, né? Além do reconhecimento profissional, existe o reconhecimento interior de você estar feliz, tá bem, de estar fazendo aquilo que você gosta de fazer, num nível mais profundo do que o convencional, do que você aprendeu na faculdade, tudo que soou igual música para os meus ouvidos a conversa que eu tive com a Sueli alguns minutos antes, ela falando lá que na Belas Artes eles estão trazendo enfoques de psicologia, né? Enfoques de neurociência, isso tudo precisa entrar. Por quê? Porque a gente aprendeu a especializar, né? À medida que o renascentismo, o iluminismo foi evoluindo dentro da ciência cartesiana que a gente tem hoje, a gente foi aprendendo a especializar. Então, né, você pega um médico, antigamente era um médico genérico, aí depois passou a ter médico do coração, cardiologista, depois passou a ter o cardiologista só das veias do coração, depois passou a ter o cardiologista da veia esquerda superior do coração, depois o cara que só faz o catéter na veia esquerda superior, depois aí você vai até a especialização máxima é o cara saber tudo sobre nada, né? É o físico quântico, sabe tudo sobre nada. Mas a gente precisa, a vida não é desse jeito, a vida não é seccionada desse jeito. Então, quando a gente pega a arquitetura, o design, né, a evolução disso também foi assim, também foi especializando cada vez mais, também foi especializando cada vez mais, mas retirando o fator humano do caminho, né? Retirando o fator que você está projetando para um bicho, conforme eu falei no início. E esse bicho tem certas características fisiológicas, né? E se você não fizer isso dessa forma, o que vai acontecer é que o bicho não vai se sentir bem lá dentro, né? E aí você não vai se sentir bem de estar projetando dessa forma. Faz sentido isso aí, gente? Que a gente falou nesse primeiro. Escreve aí para mim no chat aí, tá? Vamos batendo papo. Nós estamos batendo papo, tá? Eu vou mostrar agora umas coisas mais técnicas para vocês e tudo, mas a gente está batendo papo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, subi demais o chat. Faz sentido, faz todo sentido. Os clientes não valorizam o projeto. Infelizmente, o cliente não valoriza o projeto, né? O chat ali está passando muito rápido. Deixa eu ver se no celular eu consigo mais devagar. Ah, aqui eu consigo parar ele. Lá eu não consigo. Quando uma pessoa dorme há mais de um ano em um colchão de espuma puro. Então, Silvia, na verdade, assim, eu não quero demonizar os colchões de espuma puro, né? Mas, em geral, a espuma, ela é o poliuretano, que é um material extremamente inflamável, e a lei brasileira, do mundo, na verdade, demanda que os colchões usem antipiretrantes, ou seja, soluções que não vão deixar a espuma pegar fogo e inflamar e matar a pessoa, obviamente, e fazer a casa pegar fogo, né? Então, essas substâncias que estão ali para proteger no caso de uma emergência, elas infelizmente são tóxicas, neurotóxicas, às vezes cancerígenas. Então, varia de colchão para colchão, né? Então, a gente tenta não ser generalista, a gente tenta ser especificista. Então, pegar qual é a marca desse colchão para a gente poder analisar. Mas, depois que já está dormindo há um ano, já está dormindo, pronto. Que não tem remédio, remediado está. Quando for trocar o colchão, aí troca por um, né? Já dando algumas dicas aqui, por exemplo, né? Colchões que a gente está cada vez mais no mercado. Não sei se eu posso, eu não vou fazer merchan, mas eu vou falar de bons fornecedores. Acho que não tem problema, né? Eu falar disso. Não tem relação comercial com a gente, não tem nada disso. Às vezes tem produtos certificados com a gente, né? Mas colchões estão cada vez mais. Então, não sei se eu posso falar. Eu não vou falar os fabricantes por enquanto, eu vou falar só os tipos, tá? Aí depois, se eu ver aqui que eu posso falar os fabricantes, eu falo. Colchões de látex, né?
colchões de algodão puro, né? Tá cada vez mais no mercado, com opções de design, acabamento bem feitas e tudo, né? Esses são dois tipos de colchões que vocês podem fazer uma pesquisa de que tem no mercado, né? Mas sempre com muito cuidado quando fala assim, o colchão de látex, às vezes é só a capa que é de látex, né? O interior é de espuma. Mas respondendo a sua pergunta, né, Silvio? O que não tem remédio já está remediado. Toca em frente, né? Escolhe o próximo colchão. Agora, para todos os problemas de químicos na casa, né? A melhor solução mitigatória, que a gente chama, né, que é resolver o problema depois que ele existe, o que é o ideal? É o projeto saudável. É isso aqui que eu estou querendo convencer vocês a entrar nessa ideia, que vocês projetem de maneira saudável. Esse é o meu objetivo aqui com vocês hoje, né? Mas quando o lugar não está projetado de forma saudável, aí você pode adicionar medidas mitigatórias, que isso, inclusive, é um outro serviço que você pode oferecer para o seu cliente uma vez que você aprende, né? É como consertar os problemas que existem, mesmo sem estar no momento de uma reforma, mesmo sem estar no momento de fazer um novo projeto, né? Então, a solução mitigatória para quando você tem problemas de químicos na casa é ventilação natural, né? Ventilação cruzada e o máximo de tempo possível. Isso ajuda a eliminar os químicos, né? Então, muita gente falando que faz sentido, que legal, muito bom. Eu sou como um gato, semelhanças, exatamente. Nós somos um bicho, Ana Maria, é isso mesmo. Como resolver o colchão novo? Então, colchão é um tema, né? A gente pode ficar aqui, gente, sem brincadeira, 2 horas falando de colchão e ainda não vai esgotar o tema, tá? E se for o caso, a gente fica, não tem problema nenhum, adoro falar sobre o tema. Se o colchão é novo, é uma dor de cotovelo danada, né? Teve um cliente, por um motivo diferente, teve um cliente que eu estava envolvido nessa consultoria mitigatória, não era um projeto, era uma consultoria mitigatória, e o cara falou, Alan, não estou dormindo. E aí, só um adendo legal aqui, tá? A gente não é médico, tá? Quem trabalha, se vocês se tornarem designers saudáveis, né? O que eu quero que vocês se tornem, a gente nunca vai substituir diagnóstico médico, muito menos terapêutica médica, tá? O que a gente faz é incentivar espaços saudáveis e esses, então, por sua vez, incentivam mais saúde e bem-estar nos moradores. Mas sempre um diagnóstico é sempre dado por um médico, a terapia é sempre dada por um médico. Aviso legal dado. Eu na casa do cliente, e uma das queixas do cliente é: eu não durmo, a gente não dorme bem. Eu e minha esposa, a gente não dorme bem. Vamos lá ver a cama. Quando eu cheguei, era uma cama que eles tinham acabado de comprar aqui nos Estados Unidos, 10 mil e não sei quantos dólares, que tinha massageador, um lado levantava separado do outro e tal, várias conveniências e tudo. E um dos elementos da saudabilidade, que eu já vou mostrar, assim que eu terminar de responder essa série de perguntas aqui, eu já vou mostrar os elementos de saudabilidade para vocês. Um desses elementos são os campos eletromagnéticos, né? Que é fiação passando na cabeceira ou na própria cama, celular carregando do lado da cama, modem de Wi-Fi, repetidor de sinal dentro do quarto, essas coisas tudo atrapalham o sono. Aí eu fui lá para poder fazer a análise do quarto, né, e ver se existia alguma correlação do ambiente que pudesse justificar aquela sintomatologia que a gente estava percebendo ali. E aí, na hora que eu vi aquela cama, eu falei, bom, já vamos começar o teste. Tirei, fiz a mensuração, porque a gente tem aparelhos de medição para isso e tudo, né? Fiz a mensuração, os campos eletromagnéticos estavam acima dos padrões. Aí eu peguei e falei, olha, vamos tirar da tomada. Falei, pô, mas o negócio não funciona se não está na tomada. Eu falei, bom, mas você também não está dormindo. Então, nós temos um impasse aqui, você tem que me dar um voto de crédito. Eu falei, não, beleza, então tá dado o voto de crédito. Você vai dormir assim durante uma semana e depois você vai me ligar e vai me dizer se isso fez alguma diferença ou não, e aí a gente evolui. Tudo bem? Tudo bem. Não quis falar mais nada sobre a cama. No dia seguinte, não precisou uma semana. No dia seguinte, o cara ligou e falou: Alan,
Tinha mais de um ano que eu não dormia assim. Eu falei, pois é, campo eletromagnético. O que que eu faço? Essa cama é cara, tal, não sei o quê. Eu falei, pois é, ué, aí você escolhe o que que é mais caro, é o seu sono ou é a sua cama, né? É a dor de cotovelo. Você vai ter que deixar ela desligada, liga ela só quando você for usar os atributos dela, mas tira da tomada, porque mesmo não usando, ligado na tomada, já gera o campo eletromagnético. Caramba, nunca imaginei que pudesse ser isso e tal, não sei o quê, né? Então, assim, voltando a essa pergunta, quando o colchão é novo, não tem muita saída imediatamente, né? Se a pessoa não tem condições de trocar de volta o colchão, o que que a gente faz? É a solução que eu acabei de dar agora há pouco, é a ventilação. Você vai falar para a pessoa, se possível, dormir em outro quarto durante uma semana, mais ou menos, e vai deixar a cama sem roupa de cama, sem nada, e ventilando o máximo possível para poder tentar exalar, né, os químicos logo. Mas não tem muita saída, tá exalando, né? Ahn, André, sim, estou fazendo uma pós em neuromarketing, estudo de psicologia das cores. As cores é fundamental, eu já vou mostrar aqui daqui a pouquinho, mas é um elemento. Uma coisa que é muito importante, muito legal o seu comentário, André, obrigado. Uma coisa que é muito importante a gente entender é o seguinte: quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de ciências biológicas, nós não estamos falando de ciências exatas. Tudo faz parte de um ciclo. Uma coisa sozinha, né, uma andorinha não faz verão, né? Uma coisa sozinha não é um ciclo biológico, né? Então, por exemplo, pensa na sua alimentação. Não existe, você não pode comer só carboidrato, você não pode comer só proteína, você não pode tomar só água, né? Você não pode, não dá para ser uma, tudo é um ciclo, as coisas se interrelacionam, né? O ambiente é a mesma coisa. Eu até brinco que a gente não deveria falar material de construção, a gente tinha que falar de ingrediente de construção, porque a gente absorve a construção o tempo inteiro, de várias formas diferentes. E as cores, elas são obrigatórias, fundamentais, né? A gente usa no HBC um chavão que é assim: a natureza é o padrão. Então, tudo que você pensar num projeto, você faz essa pergunta, você faz essa frase, a natureza é o padrão, e aí você se pergunta, como é que seria isso na natureza? Então, você pega assim, projetos monocromáticos. Aí você pergunta, como é que seria isso na natureza? Existe projeto monocromático na natureza? Não tem. Nem no Ártico, que é tudo aparentemente branco, são muitos tons de branco diferente no chão, porque você tem o céu azul, você tem o sol amarelo, você tem os dias nublados, aí vai ser cinza, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, não é tudo branco, né? Então, quando você fala de cores, a natureza já diz multicores, né, multicromatismo, mas as cores são apenas um dos elementos que tratam de um dos sentidos, né? Nós temos outros quatro sentidos e nós temos outras coisas que não são sensoriais, como os químicos cancerígenos, por exemplo, tudo, né? Então, é muito importante, mas faz parte de um todo, né? Pode falar sobre os metais e a água na nossa saúde? Eu vou, na hora, Adriana, vou falar com prazer, né? Os metais na água que você está perguntando ou os metais dos projetos, né? Torneira, essas coisas assim, puxador, né? Essas coisas assim, e a relação disso na água. Mas eu falo sim. Cobre o colchão com capa impermeável. Não, desculpa discordar, Selma, não funciona, né? Para resolver o problema do colchão novo. É o contrário, descobre o colchão e deixa aerar, deixa ventilar bastante por vários dias para poder tirar o máximo de químico possível, né? Ah, colchão é a base de espuma de soja. Isso eu não conheço. Interessante. Gostaria de ver. Se puder me mandar depois, Hebe, eu acharia super interessante. Se puder me dizer, estou pesquisando. Tá, tô falando. Ana Paula, aproveitando, você acha que aquelas limpezas de colchão funcionam? Acho sim, Ana. Eu só não acho que as pessoas têm que comprar aquelas máquinas que eles vendem de marketing digital. Marketing digital, não, marketing multinível. Depende, se a pessoa for fazer um negócio disso, eu não tenho nada contra o marketing multinível, mas eu tenho contra a pessoa comprar um aparelho de
15 mil reais para poder limpar o colchão dela uma vez a cada 3 meses, né? Ela pode alugar um serviço, alugar o aparelho ou contratar um serviço para fazer isso, né? Agora, muito importante não utilizar produtos químicos fortes, né? Produtos químicos que sejam tão ruins quanto o que vai ser tirado dali, mas é uma boa coisa, né? Sobre as marcas, eu estou esperando alguém da ABD me autorizar a falar de marcas. Se autorizar, eu falo. É, a ventilação é primordial em todo projeto, perfeito. Já quero me tornar um design saudável, então você está falando com a pessoa certa. E as pessoas que são acumuladoras, aí é um problema psicológico, né? Tem que trabalhar, é um problema ruim mesmo. Não durmo bem há anos, acabei de comprar meu colchão também. Então, se você acabou de comprar o colchão não é o elemento que faz você não dormir bem, tá? Pode ser, aí tem muita coisa, eu já vou entrar na parte técnica, que já, aí você pesca algumas das coisinhas, mas o colchão não é o elemento, né? Tudo é uma combinação equilibrada, exatamente. Argumento exatamente quando vejo os projetos super contemporâneos e estéreis. Adoro você, Raquel Brito. É isso daí, projetos estéreis. Olha que palavra potente, né? Os projetos têm que trazer vida, né? A gente tem que estar preocupado. Ótimo, saiu na capa da Vogue, meu, maravilha, parabéns, ganhou o prêmio da BD, show de bola, parabéns mesmo, é isso aí. A vida é essa, mas o projeto é para a vida das pessoas que vão estar lá dentro, né? Então, só ficar seguindo tendência, só ficar seguindo modinha e tal, aí você entra num quarto, imagina, tem certos projetos que a gente vê, você entra no quarto, aquele quarto não tem identidade. Você não sabe, aquele quarto poderia ser do João, da Maria, do José, da Clementina, da Patrícia. Não tem identidade no projeto, é estéreo, né? Não tem vida. Metais dos projetos. Beleza, Adriano. Então, olha uma coisa muito legal, muito importante. Eu vou mostrar depois de forma coordenada na parte técnica, mas existe uma coisa chamada metais pesados. São alguns elementos da natureza que o nosso corpo não consegue lidar bem com ele, porque ele não existe solto na natureza. Por exemplo, o chumbo, o mercúrio, né? Enquanto eu explico, escreve aí para mim, quem de vocês sabe por que o chapeleiro maluco da história Alice no País das Maravilhas era maluco? Por que ele era maluco? Alguém sabe? Quem sabe escreve aí. Não vale digitar no Google, tá? Seja honesto. Não digita no Google. Mas o chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas, ele era maluco, né? E por que ele era maluco? Agora eu vou voltar para a explicação. Existem certos elementos químicos que não existem soltos na natureza, né? Cromo, as torneiras, tal, tudo de cromo, né? Chumbo, graças a Deus, cada dia sendo menos utilizado. Mercúrio, cádmio, são certos metais que, quando a gente isola eles e coloca na metalurgia de uma torneira, por exemplo, existe a lixiviação daquele metal na água ou existe a abrasão daquele metal no tato. E aí a gente entra em contato com aquele metal e aquele metal eventualmente entra no nosso corpo, seja através da água, se a gente estiver tomando a água, ou se ela entrar pelos poros, né? Seja porque ficou ali no dedo e tudo, e depois você pegou uma maçã, comeu, eventualmente aquele metal pesado entra ali dentro. Quando ele entra, ele não sai nunca mais, porque ele é pesado. A célula não sabe o que fazer com ele, não consegue diluir ele em nada para colocar no sangue, depois colocar na urina e tal. Então ela vai depositando esses metais, normalmente nos lugares de depósito, que é ou nas células adiposas, por isso que às vezes as pessoas, quando estão perdendo peso, elas se sentem muito mal, porque vai liberando essas toxinas no sangue, ou nos ocos do corpo, que é o crânio, as articulações. E aí você tem doenças degenerativas do sistema nervoso central e doenças de articulações, né, como artrose, arteriosclerose, Alzheimer, Parkinson. Você tem isso
acontecendo por excesso de metal pesado acumulado nesses lugares, né? E aí não tem muita coisa para fazer. Tem alguns tratamentos paliativos e tudo, mas não tem muita coisa para fazer, né? Então, o ideal é que os nossos metais tenham um mínimo desse tipo de coisa, né? Existem metais sem chumbo, existem metais sem cromo, aço escovado, aço inox, né, latão e tudo, que a gente deveria priorizar a escolha desse tipo de metal, né? E a cada dia que passa, está tendo cada vez mais empresas também entrando nessa onda do saudável e tentando descobrir o que é que elas podem fazer, né? Para poder se tornarem mais apetitosas para quem prescreve, né? Para quem especifica os produtos dela. Agora, filtragem é um negócio fundamental que deve ser parte do projeto. Isso a gente fala muito, né, no HBC. Tem certos elementos que às vezes não são parte de projeto, como tratamento de água e tudo, que deveriam ser, né? Paisagismo. Ah, não, deixa que depois o paisagista vem e resolve isso, né? Não, isso tem que ser já lá no partido do projeto. A saúde e o bem-estar tem que ser o partido do projeto. Eu sei que é meio arrogante falar isso, né? Mas assim, eu não consigo conceber nenhum projeto cuja saúde e o bem-estar do cliente não é da onde você inicia o seu projeto, né? Feng Shui é bom também, né? O HBC, ele é focado só naquilo que hoje a gente consegue, ainda que sob certa polêmica, mas que a gente consegue comprovar cientificamente. Mas a gente respeita, admira e reconhece a força desses conhecimentos antigos, né? Feng Shui, Vastu Shastra, radiestesia, geobiologia, são conhecimentos reais, importantes, tem uma ótica e uma lógica muito diferente, né, da nossa sociedade, mas não é por causa disso que não funcionam e que a gente não deve respeitar. Mas o HBC escolheu ter os parâmetros dele, que eu estou prometendo que eu vou mostrar, já tem 20 minutos, mas as perguntas estão tão boas que eu estou preferindo ficar nas perguntas. É, uh, só naquilo que a gente cientificamente consegue dar suporte, né? A relação de resíduo na água que ingerimos. É justamente filtragem, né? A solução disso é filtragem, e a filtragem é para ser decidida no projeto, porque a melhor filtragem que tem é a filtragem central, onde todos os pontos de água são filtrados, né? Imagina o colchão de mola antigamente. Dica de tecido de cortina. Então, tecido, existe uma certificação muito interessante aí, essa eu acho que eu posso falar, porque ela não é um produto, né, uma certificação chamada OECOTEX. OEKOTEX. É uma certificação suíça de alta qualidade de tecidos. E o Brasil tem muita fábrica de tecido que tem certificação Ecotex, tá? E aí tem de tudo quanto é coisa, não é só algodão, tá? Quarto podia ser meu. Eu pulei essa aí, João Batista. Qual que seria o quarto? Me relembra aí. Sempre vejo os quartos muito brancos, cheios de espelho, por causa do chumbo. Eu diria. A Carolina matou a charada aí, ó. Aê, Carolina. Existe a síndrome do chapeleiro maluco, né? A síndrome do chapeleiro maluco é uma síndrome causada por contaminação excessiva de mercúrio. E naquela época que foi escrito, né, o Alice no País das Maravilhas, todos os chapeleiros eram malucos, porque eles usavam uma substância que tinha mercúrio livre nessa substância para dar formato naquelas cartolas, para dar formato no couro, né? O mercúrio ainda é utilizado até hoje, junto com o. Qual que é o outro metal que usa? O cromo, acho que o cromo. Para curtir couro, né? Para poder fazer o couro ficar maleável, não apodrecer nem nada, né? O curtume do couro, ele usa metal pesado, infelizmente até hoje, muitos curtumes. E, e aí então o pessoal ficava já desde a idade
pequena, porque a pessoa aprendia a profissão com o pai, então o menino lá com 8, 10, 11 anos de idade já começava a ter contato com o mercúrio. Quando ele estava com 17 anos, que é mais ou menos a idade ali do chapeleiro maluco da Alice, ele já estava loucão, já estava doidão, né? Então era contaminação por mercúrio. Muito bem, Carolina. É, o iPhone quase acertou por causa dos metais que tinha onde ele vivia. Não era onde ele vivia, era onde ele trabalhava, né? A Flávia também acertou. Parabéns, muito bom. Impermeabilização das paredes sai fora da habitação saudável? Não, Lucimara, é Luimara, né? É Luimara? É Luimara. Luimara, nada foge à habitação saudável. Nós estamos em tudo quanto é canto. A impermeabilização é um elemento também que pode ser muito tóxico. Aí depende do fabricante, né? Você tem aí no mercado dezenas, literalmente. Alguns são super inertes, alguns são saudáveis mesmo, e infelizmente muitos são bem tóxicos, né? E aí é produto a produto, não dá para a gente generalizar, tem que especificar. E aí, mesmo às vezes, dentro de uma empresa, você vai ter linhas que são saudáveis e linhas que não são saudáveis, né? É uma coisa. A parte de estudo dos componentes dos materiais de construção é chatinha. Eu não vou negar isso para vocês, não. Ela é trabalhosa, né? Mas é importante e é o que dá diferenciação, é uma das coisas que dá diferenciação e agrega valor. Ah, teve um caso no Japão sobre intoxicação de peixes por conta do mercúrio. João, na verdade, desse caso tem o tempo inteiro, em tudo quanto é canto, né? Não é só no Japão, não. Aqui na Califórnia a gente tem isso, e tem muitos lugares que tem isso daí. Trabalho com ambientes saudáveis e enriquecimento ambiental para animais. Olha que legal, Andréia. Agora eu estou integrando os humanos para esse espaço de bem-estar. Bom, então você já tem, né, a faca e o queijo na mão, você já entende como é que trabalha isso daí. Finalmente estou chegando nas últimas coisas. Como especializamos na construção saudável? Vou falar disso já, que eu já estou vendo outras perguntas sobre isso, Tamires. É, Qual a diferença entre HBC e o WELL? Ambos têm o mesmo objetivo, né, Tamires e Raquel. São empresas diferentes, igual quando você tem na sustentabilidade, você tem o LEED e você tem o Aqua, né? São duas certificações de sustentabilidade coordenadas por entidades diferentes, né? O WELL é uma certificação que nasceu de um escritório de arquitetura aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos, e que depois foi comprada pelo LEED. Eles escondem esse fato, mas eles compraram pelo LEED porque viram o crescimento dessa área, né? E aí eles têm o protocolo deles. E o HBC é uma certificação que nasceu de vários profissionais da biologia da construção, através de vários congressos, chegou-se à conclusão que a melhor forma de difundir o conceito era através de uma certificação, e aí o HBC foi criado como entidade certificadora, foi a primeira do mundo, né? O WELL veio logo na sequenciazinha, mas se você contar da época do escritório de arquitetura, né, do Delos, aí já é um pouquinho mais antigo, mas na época eles usavam os parâmetros só para dentro deles, né, só para ali para os projetos próprios. E então, no conceito, não tem diferença nenhuma, né? São entidades. E existe o Fitwel também, é a terceira certificadora que tem sobre isso. O WELL a gente respeita muito, né? Eles têm um cabedal técnico grande. O Fitwel, me perdoa se tem alguém aqui que representa o Fitwel, mas o Fitwel é uma coisa que ainda mais no mercado de saúde e bem-estar, está indo no caminho errado, né? Não está sendo uma coisa boa. Mas o WELL a gente respeita muito, eles têm um cabedal técnico interessante. Agora, a gente vai ter diferenças no formato de certificação, em primeiro lugar, né? A gente tem muita diferença de custo de certificação, e a gente tem algumas diferenças técnicas, né? Por exemplo, eles não levam em consideração campos eletromagnéticos, que a gente leva, já vou mostrar já. Estou falando que vou mostrar, vou mostrar. Ah, e a gente leva, eles já levam em consideração uma coisa que a gente até admira bastante, eventualmente a gente vai até mudar alguma coisa,
mas que é sobre a disponibilidade de alimentação saudável no ambiente, isso gera pontos para eles. A gente não inseriu isso, embora a gente concorde totalmente com eles, né? Mas a gente não inseriu alimentação porque não é de autonomia do designer, seja o arquiteto, seja o design de interiores, seja quem for, ele não tem autonomia sobre o que o cliente vai ou não disponibilizar ali. Então a gente discorda. Então, assim, tem essas pequenas discordâncias, assim, que não são discordâncias de essência, são discordâncias de formato. Isso deveria estar na certificação ou não? Isso é um assunto importante, nós concordamos, mas deveria ser parte de uma certificação, não deveria? Se deveria, em que parâmetros? E dentro desses parâmetros, em que peso? Né? Porque tudo dentro de uma certificação é parâmetro e peso, né? O que aquele elemento, até quanto que você pode ter dele, ou quanto você tem que ter dele no mínimo, né? Dependendo se você quer desincentivar o uso, você coloca um teto, ó, até no máximo isso daqui. Se você quer incentivar o uso, você põe um piso, ó, daqui para cima, né? Então isso é parâmetro. E peso, isso é mais ou menos importante do que o item anterior. Então aí você dá mais ou menos pontos para aquilo dali, né? Então é esse o tipo de diferença real, Raquel, que existe entre o HBC e o UEL, né? São preciosismos, mas no geral a gente gosta muito que eles existam, porque também antes deles chegarem no Brasil, só tava a gente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente encontra com eles toda esquina aí. É, mas no Brasil, depois que eles chegaram, ajudou muito, porque o HBC parecia tipo assim um, um peixe fora d'água, né? E aí eles ajudaram a trazer comparativo, né? Não, não é só o HBC que fala disso, a gente também fala disso, isso é importante. Tá na hora da gente começar a falar disso, tá na hora da gente começar a conversar sobre isso, independente se você vai estudar com o UEL ou com a gente, eu sugiro que estude com os dois. Você tem que ter visão macro, profissional. Você não tem que ter, né, amor a um modelo ou outro. Tem que aprender os dois modelos, né, no meu entendimento. Na sua opinião, qual é o melhor filtro de água saudável? Por enquanto a ABD não me der o ok, eu não vou falar de marca, tá? Purificador de fabricante, fio de barro. Mas o fio de barro eu posso falar, Moisés. Que bom que você me perguntou isso, cara. Nossa, eu não ia falar disso, mas vocês são as pessoas certas para a gente acabar com esse mito. Obrigado mesmo. Olha só, não existe filtro de barro. Existe vasilhame de barro. E circula na internet há décadas um- uma fake news que é que o filtro de barro brasileiro ganhou prêmio não sei na onde, que não sei o quê, que é o melhor sistema de filtragem do planeta e etc. Isso não é verdade, gente. Quando você coloca água naquele vasilhame de barro, a água fica assim fresquinha e tal, né, por causa do material. Mas o elemento filtrante é a vela que vai ali no meio. E quando a gente compra aquele filtro, ou ele vem sem vela, ou ele vem com uma vela muito vagabunda, que é só de material particulado, né? Ou seja, ela só segura poeira. Aquela vela não segura metal pesado, ela não segura pesticida, ela não segura hormônio, ela não segura cloro e flúor, né? Ela não segura nada dessas coisas. Então, o que filtra a água não é o vasilhame de barro, senão nem precisava da vela, né? Nem precisava de ter duas câmaras, põe a água numa e a água vai descendo e tal. Por que isso se o que filtra é o vasilhame de barro, né? Então, não existe isso. E quando vem a vela dentro, a vela tem de vários fabricantes diferentes e tudo, não tem hegemonia disso, não tem nada disso. Então, isso é um mito mesmo, mas gigante. Tá. Agora, a vela, o Moisés sabia, ótimo. Então, mas obrigado, porque eu acho que tinha gente que não sabia, tá, Moisés? Então, foi boa a pergunta. A vela em si tem vários fabricantes, mas o sistema de carvão ativado para filtragem por gravidade, que é o caso do chamado filtro de barro, é um dos melhores sistemas que existem. Existem outros sistemas, mas a filtragem por carvão ativado. Às vezes tem uns que adicionam prata coloidal,
É legal também, mas o carvão ativado vai conseguir absorver a maioria dessas substâncias. Agora, por pressão, aí vai depender, aí é por fabricante. Porque só o carvão ativado, quando você está passando a água por pressão, você não tem tempo de reação suficiente. A água passa ali durante 1 segundo e ela passa sob pressão. Então, a maioria das velas por carvão ativado que tem por pressão, filtro de pressão, esses que a gente põe debaixo da pia ou em cima da pia e tudo, e que a pessoa, né, o filtro e a vela mais ou menos a mesma coisa, tem um ou dois fabricantes só, que eu confio, que tem laudo e tal, que funciona, né? Fora esses dois fabricantes, eu só vendo laudo para poder avalizar e já não seria tão generalista quanto eu fui na vela por gravidade, tá? Ok. Conseguimos fácil acesso para verificar se existem componentes aos produtos comercializados? Depende, Tamires. Esse é o grande diferencial aí, de certos fabricantes. Alguns têm fácil acesso, outros não. E a gente precisa incentivar que eles liberem isso, né? Vocês têm uma força muito grande na moldagem desse mercado da habitação saudável, que é vocês cobrarem dos fabricantes que entreguem informações sobre a composição, exalação de produto químico e tudo, né? E não fazer negócio com o fabricante que não queira dar informação, porque só assim que eles vão entender que se eles não entregarem a qualidade do produto deles, né, entender o produto como se fosse um alimento mesmo, se eles não disserem que tipo de substância está ali, a gente não vai especificar o produto deles, eles não mudam. Infelizmente é assim, né? Ah, então, lavar a vela com açúcar, João, vai resolver no máximo a questão da poeira. Porque quando tem o carvão ativado está lá dentro, você nem consegue tocar com açúcar. Primeiro você tem uma camada de cerâmica que é de 1 centímetro no mínimo. Então, quando você atrita ali com açúcar, pode ser areia também, pode ser qualquer elemento atritante, né? Você vai limpar esse poro externo, assim, mas não é eficiente não, tá? Tem que trocar mesmo. Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os parâmetros técnicos, só para dizer que eu não falei de flores, tá? O papo tá ótimo e a gente pode voltar para as perguntas. Vai colocando aí que eu volto elas. Mas só para eu poder ter certeza que eu apresentei para vocês, né, os parâmetros técnicos. Claro que a gente não vai ser capaz de entrar neles, a gente vai precisar de gerar uma outra, um outro momento para a gente poder entrar nesses detalhes, né? Mas, pelo menos para vocês conhecerem do que se trata, dos grandes elementos, né? Acho que não carregou, hein? Deixa eu abrir de novo. Agora carregou. Ok, muito bem. Então, aqui tem uma coisa que a gente chama lista azul,
tá? Que tem os parâmetros de certificação. Eu vou passar de forma genérica eles, só para vocês terem ideia. Eu sei que é chato ficar vendo assim texto, né? Mas só para a gente poder dar uma. E aí eu vou mostrar depois alguns detalhes de alguns deles, tá? Mas os parâmetros de certificação, primeiro é o quê? O desenho, né? E o desenho vai estar relacionado com, em primeiro lugar, personalização e, em segundo lugar, com a psicologia do ambiente. E aí tem muitos detalhes interessantes aí, dá para a gente viajar muito, né? Depois, o segundo grande nível é a iluminação, né? Eu comentei aqui, então, iluminação à noite, iluminação de dia, né? O tipo de iluminação, a iluminação natural, a quantidade de luz, a qualidade de luz. Não é conforto de luz, né? Luz relacionada a conforto, nem é luminotécnica, tá? É a iluminação que tem a ver com produção de vitamina D, é a iluminação que tem a ver com produção de melatonina, com produção de hormônio do crescimento, com estruturação do ciclo circadiano, que você encaixa dentro do projeto luminotécnico, tá? Então, externamente, o seu cliente vai ver um projeto luminotécnico. Você vai usar a luminária que você achar mais interessante do ponto de vista visual e tudo, funcional e tal. Mas o tipo de lâmpada que você vai estar trazendo ali dentro vai ter essas características. Depois a questão da qualidade acústica, né? Que a gente fala de poluição sonora, de material que reduz ruído, sons inaudíveis e coisas assim. Por quê? Porque isso está relacionado com diabetes, com hipertensão, com problema cardíaco, com sono, com irritabilidade, né, violência, essas coisas assim. E não só pela questão de novo, do conforto, né? Muita gente aqui às vezes fala, né? Não, mas o meu cliente ele não se incomoda com o barulho da rua, mas aquilo impacta ele de qualquer jeito, né? Depois, isso que a gente vem falando aqui, o bate-papo quase todo, né? Que é a qualidade dos materiais. A qualidade dos materiais toma muito tempo, dá muito trabalho, mas é 1/10 dos elementos que a gente tem que levar em consideração numa ambientação saudável, né? É 1/10 só. É importantíssimo, a gente fala então de metais pesados, a gente fala de formaldeídos, a gente fala de compostos orgânicos voláteis, né? Mas é 1/10. Trabalhoso, temos que pedir para os fabricantes as especificações e tal, mas é 1/10. Depois vem aí a outra parte do nosso bate-papo aí, que é justamente as parametrizações de projeto hidráulico, né, que vai desde trajeto da tubulação, para não interferir em sono, essas coisas assim, até a qualidade da tubulação, e aí, por fim, a questão de filtragem de água e qualidade da água per si, né? Depois a gente tem, né, uma coisa que a gente difere da UEL, por exemplo, toda a parte de projeto elétrico, que vai também projeto da edificação e os campos eletromagnéticos propriamente dito. Depois, o outro parâmetro, né, maior é a qualidade do ar interno, começando, obviamente, pela ventilação, que é fundamental, mas depois entrando em detalhes mais técnicos de composição da qualidade do ar, que aí, obviamente, interage muito, né? Foi aquilo que eu falei das cores, na hora que esqueci o nome dela, quando ela comentou de aplicação de cores, né? Então, aqui é a mesma coisa, os materiais, né, e as cores a gente fala aqui, tá? Na psicologia do ambiente, a gente fala de cores. Mas quando você fala de qualidade do ar, você também está tocando na qualidade dos materiais. Quando você está falando de qualidade do material, você está tocando no projeto hidráulico. As coisas interagem, né? Depois, paisagismo e áreas comuns, né? Uma fonte de saúde ou de doença para o ambiente, o projeto em si, as áreas comuns, as áreas de lazer, as áreas para atividade física, o tipo de adubação, a gente entra em todos esses detalhes. Obviamente, sustentabilidade, eu acho que toda empresa precisa pensar sobre isso hoje, né? E a gente honra isso aqui. Então, mas existem certificações de sustentabilidade que são muito mais aprofundadas do que a gente. A gente não se propõe ser uma certificação de sustentabilidade. Nós somos uma certificação de saudabilidade ambiental. Esse é o nome certo, né, da certificação. Saudabilidade ambiental.
E por fim, mas não menos importante, mas muito negligenciado, é trazer para o momento do projeto o pensamento da manutenção, porque tudo aquilo vai precisar ser limpo, vai ter que trocar, né, o João Batista? Como é que vai limpar aquela vela? Tem que trocar ou vai limpar com açúcar ou vai limpar com areia? Ou como que você vai fazer? Não é só colocar o material correto no início, né? A outra pessoa que comentou da limpeza do colchão, por exemplo, né? Ok, você está colocando colchão, mas como que limpa esse colchão? Né? Vai usar um aparelho para limpar, mas e o químico que vai nesse aparelho? Então, isso tudo tem que ser trazido e agrega valor, né? Isso que é legal, assim, de novo, né? Voltando lá no início nosso, isso que é muito legal da construção saudável é porque ela agrega valor, né? E ela traz uma série de outras coisas que não estavam antes no escopo de trabalho do profissional que estava projetando o ambiente, e justifica o profissional cobrar mais e ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo o cliente valorizar mais ele, né? E falar, meu, eu estou pagando mais, mas pô, olha o que o cara está fazendo, né? O cara está projetando o meu sistema de filtragem de água, o cara está projetando aonde que vai passar o fio para o fio não passar na minha cabeceira para eu poder dormir sossegado. Né? E tal. E a gente tem um monte de case de criança que não conseguia dormir. Criança é muito sensível com o campo eletromagnético e tudo. Enfim, esses são os parâmetros, tá? Aí, aqui a gente vai detalhando ele, né? Vai detalhando esses parâmetros. Então, por exemplo, a gente falou lá de cores, né? Então tá aqui, ó, o parâmetro de cores, né? As cores, quando forem parte de área comum, não personalizável, deve possuir harmonia e ausência de monocromatismo. Então são parâmetros mais genéricos. Aí, agora, existem parâmetros mais técnicos, né? Na parte de iluminação, por exemplo, a gente entra falando de IRC, por exemplo, que é uma coisa fundamental, mas que quase não se fala, né? Índice de reprodução de cores. Cada lâmpada vai reproduzir o sol num nível X, 100%, IRC igual a 100, é a mesma luz do sol. IRC igual a 60, você está olhando uma coisa achando que ela é azul, você sai do lado de fora, ela é verde, né? E tal. Então, isso é qualidade de projeto per si, mas isso também interfere na produção de vitamina D, isso interfere na percepção psicológica do ambiente, vai. Aí a gente vai parametrizando cada uma dessas coisas, né? O que que é ruído, o que que não é e tudo, e dando peso, né? Dando a pontuação para cada uma dessas coisas. Aí teve uma pergunta, né? Vou responder a ela e vou falar um pouquinho da certificação, e aí eu volto para as perguntas novas que tem aí. Quando a gente usa isso daqui, isso deveria ser o quê? O checklist. Eu vou voltar lá para o início do nosso bate-papo, né? Quando a Sueli ainda estava conversando com a gente. Que é o quê? A certificação ela deve ser algo que vem depois. Você deve usar isso daqui não como obsessão de certificação para pegar um certificado e pendurar ele na parede, né? Ou botar no site. Mas isso daqui deve ser o seu checklist para você conseguir produzir uma sensação de bem-estar. É isso que, no final das contas, você vai estar entregando para o seu cliente. Essa sensação de bem-estar é o seu certificado. E aí, dependendo do seu projeto, você vai querer ou não passar pelo processo de certificação. Agora, quem deveria passar pelo processo de certificação é você, ou seja, fazer o curso, né, de certificação para você, então, poder aprender mais sobre isso. A gente começou um curso agora, recente, ele está no meio, não dá para poder participar mais. O próximo curso vai ser lá para fevereiro do ano que vem. A gente abre 3 vezes ao ano e o curso dura 12 semanas, né? 2 aulas por semana, dura 12 semanas. Mas, para não deixar vocês na mão, né, eu já vi que tem muita pergunta, eu vou dar um presente para quem está participando aqui. Existe um curso nosso que é só de design de quarto saudável. Esse quarto, o design do quarto, ele já responde um monte de perguntas. E o curso está muito legal, ele é gravado, mas ele é o resultado de 3 ou 4 edições ao vivo dele, que a gente gravou. Então tem muito material, muito conteúdo. Esse é um curso pago, a gente vende ele na internet a R$ 297.
Mas eu vou dar esse curso para vocês que vieram aqui hoje, né? Quem está aqui hoje, depois eu vou pegar com o pessoal da BD, quem está aqui hoje, e eu vou dar esse curso para vocês. Eu preciso do e-mail, ou então vocês podem mandar o e-mail para a gente, né? O Manel está na turma aí. Se o Manel, pô, a gente podia deixar um e-mail e aí eles mandam um e-mail para a gente, né? A gente precisa do e-mail para inscrever vocês, e aí chega um e-mail para você com a habilitação do curso. O e-mail não vai chegar no nome do HBC, ele vai chegar no nome de Nutror, que é o nome da plataforma que a gente usa para salvar o curso lá, tá? É, eu não vou pegar a Adriana aqui, porque eu não sei como salvar o chat. Senão vocês podiam digitar aqui e eu salvava o chat. Se alguém souber como é que faz isso, tudo bem. Ou então eu vou digitar aqui o e-mail da Heloísa. Acho que vai ser melhor. É, deixa eu pegar o e-mail dela aqui. Espera aí. Aí vocês mandam um e-mail para ela. O Manel tá na sala? Está. Manel, qual que é o seu e-mail? Então eu dou o meu. Alan Lopes, vou digitar aqui para vocês. Espera aí. Ó, vou digitar no chat. Alan Lopes, arroba HB Certificate. Alan Lopes. Ah, melhor. Esse aqui, ó. Eu sou assim mesmo, gente. Eu sou certificado. Não, vai no meu. Eu esqueci o e-mail da Heloísa. O Ó, Alan, tá. o da Heloísa é o do Gmail ou tem outro? Não, ela tem um do HBC, mas né, aqui do Gmail ela acaba usando, acho. Eu conheço do HBC, ela pode ser que ela use para outras coisas, né? Aí vai lotar vai lotar a caixa dela lá, né? Manda no meu. Aí ela tem a senha do meu e-mail, ela entra lá e vê no meu. Mais fácil. alanlopes@hbcertificate.com. Deixa eu mostrar o que que eu estou dando para vocês saberem aonde que vocês estão se metendo. É, deixa eu compartilhar aqui. Ah, esse aqui é o nosso site. Ué, gente, cadê o nosso curso de quarto? Vixe. Ah, esse aí é o site, né? Mas é o link do curso do quarto. É o quarto para bebê saudável? Não, é o quarto mesmo. É mais completo do que esse do bebê. A gente está reformulando o site. Eu acho que os meninos devem ter errado. Deixa eu pegar o link aqui.
Ah, não é. Aqui, achei. Eu vou botar no chat aqui, mas não é para vocês comprarem, não, tá? Não, não compra. É só um link antigo, só para eu poder clicar aqui e compartilhar com vocês. Não comprem. É só para vocês verem o conteúdo, tá? O chat no computador eu não consigo. Coloquei o link do curso no chat. Então, mas é que no Zoom aqui eu não consigo acessar no. A não ser que você possa compartilhar a tela aí. Eu não estou conseguindo coordenar o Zoom. O Alan, eu coloquei aqui no chat o e-mail da Heloísa, para o Tá pessoal que ótimo. tiver interesse no curso e entrar em contato direto com ela, tudo bem? Isso, tudo bem. Você poderia compartilhar a tela do seu lado aí, que é esse link que eu mandei? Eu não estou conseguindo abrir ele no computador. Ah, eu consigo fazer pelo celular. Ah, consegui pelo celular. Legal. Ótimo. Ficou meio compridinho assim, mas aparece. Esse link aí que eu mandei, ele fala do curso. Aí ele tem o conteúdo, tem as explicações e tal, e tem o conteúdo do que vai fazer. Não é para vocês se inscreverem, não é para vocês pagarem, não é para nada. É só para vocês saberem o que eu estou oferecendo para vocês, tá? Então aqui explica tudo direitinho. Aí vocês olham, se acharem que realmente querem fazer, mandem para a Heloísa ou para o meu e-mail e a gente vai inscrever vocês, tá? Deixa eu. Aqui, conteúdo do curso. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Então, voltando na linha de raciocínio, aqueles parâmetros que eu acabei de mostrar para vocês, eles é que guiam, por exemplo, esse curso, eles é que vão guiar um projeto e tal. E nesse curso, vocês vão ter material pra caramba, tá? Aí, durante esse curso, vocês vão precisar se perguntar o seguinte: se vocês querem fazer mais cursos ou não. Aí nós estamos, óbvio, à disposição para poder receber vocês em fevereiro do ano que vem, para poder fazer o curso de Pro, que é ao vivo, ou se vocês não quiserem esperar entre agora e fevereiro, tem outros cursos lá que estão gravados, né? Que é o curso em consultoria em casa saudável, que é a mesma história do quarto, mas aí a casa inteira, aí vai falar de cozinha, vai falar de sala, vai falar de home office, vai falar de todas essas coisas, né? E aí eu vou ver com o pessoal da ABD da gente gerar um desconto especial para vocês da ABD, né? Então não se inscrevam em nada no site por enquanto, tá? Deixa a gente conversar com o pessoal da ABD
se eles autorizarem tudo, a gente gera um cupom de desconto para vocês, e aí vocês acessam os outros. Mas esse curso aí já está dado, né? Basta mandar o endereço aí, o seu e-mail para a Heloísa, né? Aí o pessoal corrigiu aí, ó, heloisa.matarese@hbcertificates, ou manda no meu também, ela tem acesso, Alan Lopes, @hbcertificates, e aí vocês vão ter acesso. Eu sou suspeito para falar, mas esse curso é legal pra caramba, né? Ele fala de cama, fala de colchão, fala de iluminação, fala de tudo que precisa saber do ponto de vista técnico, que num bate-papo como esse nosso aqui, né, limitado a 1 hora e meia, claro que não dá para poder entrar. E aí eu preferi interagir com vocês aqui do que ficar dando matéria massiva, né? E eu falei, eu vou dar o curso para eles, aí eles entram, assistem o curso e tal, aí vai ter um monte de informações lá. Espero que vocês gostem, e aí vocês têm que me dar o feedback se vocês gostarem. O pagamento é o feedback, tá bom? Tá combinado? Então, deixa eu ver aqui outras perguntas que vocês fizeram para a gente poder encerrar. Não sei qual a limitação aí de tempo extra que a gente pode. Por mim, a gente fica aqui mais uns 15 minutos tranquilo. Mas se tiver que encerrar agora, que eu estou de olho no relógio aqui, deu o horário previsto, né? Então, eu não sei Pode, como é que você coordena. Oi? pode continuar, Alan. Só não ficou Pode? claro se o curso tem custo ou não. Não, não tem custo. O curso para outras pessoas tem custo. O curso tem custo para outras pessoas. Eu compartilhei aqui o conteúdo do curso. Nesse compartilhamento tem um botão que, se você clicar lá, vai pedir o seu cartão de crédito. Não faça isso. Manda o e-mail com o seu e-mail e a gente vai inscrever você de graça. E vai mandar para o seu e-mail, vai chegar no seu e-mail, vamos dizer aí, até segunda-feira, vamos dar para a Heloísa. Eu vou pedir para ela fazer até sexta, mas até segunda-feira vai chegar na sua caixa de e-mail um e-mail da plataforma Nutror, mas eu vou pedir para a Heloísa também responder no seu e-mail, dizendo, olha, mandei o e-mail da Nutror. E aí você clica, custo zero. Você vai clicar lá, você já vai estar inscrita no curso, tá? Não é para pagar nada, não. Estou dando esse curso para vocês. Pode seguir com o curso, tá bom? Tá bom. Ok, estou puxando aqui as últimas mensagens. Envelopamento de geladeira. Envelopamento de geladeira, eu não sei o que é. Eu não sei, eu não sou familiar com esse termo. Envelopamento de geladeira. É tipo uma recapagem da geladeira? Me conta sobre isso. Tipo um papel de parede de geladeira? A Adriana comenta que o design só vale a pena nesses termos de saúde que englobam sustentabilidade também. Muito bom. Tamo junto, Adriana. Ana Maria, eu sinto gosto de sal na água. Seria o quê? Tipo, água salgada. Aí depende, né, da onde você mora. Cada água chega de um jeito. Então vai ter água que tem sais mesmo, né? Você sente gosto de sal porque tem sal mesmo na água. Pode ser. Depende da onde você mora, o tipo de água que está sendo servida, né? Pela concessionária da sua região. Pode disponibilizar esse arquivo? Posso, sim. Esse arquivo, posso pedir, você pode mandar no e-mail que você mandar para a Heloísa, pede ela para mandar a lista azul também, tá? Eu não sei se aqui dá para mandar o arquivo. Se Tem der, no eu já... site. Tem no site? Tem. Tá. Mas pode pedir para a Heloísa no e-mail, ela manda de volta para você, ela responde o e-mail falando que te inscreveu no curso, se você quiser participar, e manda a lista azul. E quem for fazer o curso, tem lá, nos materiais do curso, tem a lista azul também. Quem tem tontura, qual é o piso ideal? Não saberia dizer. Primeiro tem que tratar a tontura com o médico, mas o piso... tá aí, hein? Preciso pensar. Me fez pensar, Edgar. Ah, primeiro tem que ter um propósito. Já li a pauta desse curso, incrível. Legal. Daniele.
Entrei no site, o último apareceu ser março. Ufa, que bom que não é só um por ano. Não, são 3 por ano, Ana Flávia. 3 cursos de Pro por ano. Os cursos de Pro, eles são ao vivo, eles são pela internet, mas eles são aqui desse jeito aqui, ó. Ele é ao vivo, né? Quem quiser se inscrever antes, tem as aulas anteriores gravadas, você pode assistir, mas não é a mesma interação, né? Assim é mais legal, né? Eu acho. Aprende mais. Aí, normalmente, a dinâmica é assim, a gente passa a aula para a pessoa assistir e aí tem a aula ao vivo, batendo papo, tirando dúvida e tudo. Aí aqui, pessoal agradecendo o curso, legal, imagina. Eu quero viciar vocês na habitação saudável, é muito bom. Depois que você começa a fazer, é muito legal. Porque você começa a ter uma outra ótica e essa ótica passa a fazer não só mais sentido, mas ela te dá muito mais ideias, né? É o que eu estava falando antes, ela passa a ser o partido e aí com isso vai saindo muito mais fácil os projetos, até o projeto que você está acostumado, né? Ah, foi um outro local da cidade, mesmo gosto, né? Então, quer dizer, é a água que está sendo servida mesmo. Qual a luminária ideal para quem sofre de tontura? Luminária, o piso, agora a luminária. Em termos de luminária, não existe luminária ideal. O que existe é luz ideal. E aí, no curso, a gente fala bastante. Iluminação circadiana é uma coisa que tem crescido muito. Se vocês não sabem disso, procurem saber. Isso aí é o que está na nova moda, graças a Deus está na nova moda, que é a iluminação circadiana, que acompanha o ciclo circadiano. Porém, a iluminação circadiana, tecnicamente, ela só vai mexer em temperatura de cor, né? É, e, e, e a gente precisa entrar nos parâmetros de IRC, né? Também, no mínimo, né? Mas deem uma olhada nesse trend aí, que é a iluminação circadiana. Algum assunto específico, Alan, para facilitar a identificação? Não, não precisa não, Daniele. Do jeito que mandar que você mandar, ela olha, ela já vai saber. Porque vai ter uma enxurrada de e-mails chegando entre hoje e sexta-feira para ela, ela vai estar ciente. Eu vou dar a notícia para ela depois. Ah, tem o link na bio do Instagram. Esse link na bio do Instagram, muito bem, obrigado. É um link que vai também para esse curso, né? Mas de novo, viu? A gente está oferecendo como presente para vocês aqui. Não comprem no site. Não, pode enviar para mim também, Orlando, sem problema. Né? Eu encaminho para ela ou ela acessa. Ela tem acesso ao meu e-mail, ela vê. Se quiser colocar um assunto específico, põe ABD. Põe só assim, ABD, quarto saudável. ABD, quarto saudável. Pronto, tá ótimo. Adriana pergunta: Alan, tem alguma lista desses materiais tóxicos que podem exalar nos ambientes ou deixar resíduos na água? Tem. Onde encontro? Na lista azul que eu acabei de mostrar. Muito boas suas perguntas, Adriana. Na lista azul, a gente fala, vou mostrar exatamente onde está, para quando você tiver acesso. Eu tenho que parar de compartilhar aqui, né? Deixa eu ver como é que faz. Compartilhou já, tá? Ah, já? Ótimo, obrigado. Aí, Adriana, a lista azul, a resposta não vai ser exatamente do jeito que você queria, não, tá? Mas vai ser do jeito certo. Aqui, ó. Nós temos aqui compostos orgânicos no capítulo 5, tá? Quando você tiver com a lista azul, você vai no capítulo 5, né? E aí você vai metais pesados, óbvio,
Mas isso daí que você está perguntando começa aqui no 5.2. Formaldeído, essa é a primeira substância. Depois vai entrar as substâncias chamadas genericamente de compostos orgânicos voláteis. Aí tem esses nomes aqui, ó, aldeído, amina e tal. E depois os compostos semivoláteis. Então, o que acontece? Isso são os compostos dos produtos que se utilizam. Então, por exemplo, uma cola. Então, você tem que perguntar para o fabricante o seguinte: a sua cola tem algum desses elementos aqui? Ou pedir para ele uma coisa que se chama FISPQ, F-I-S-P-Q, Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos, né? Aí ali vai ter a composição do produto químico ou dos produtos químicos que compõem o produto. E aí você vai poder olhar. O melhor é você perguntar para o fabricante: tem formaldeído? Tem composto orgânico volátil? E aí ele te responder se tem ou se não tem. Normalmente, quando não tem, eles adoram propagandizar isso. Nosso produto não tem metal pesado, não tem formaldeído, não tem composto orgânico volátil. Quando tem, às vezes o cara nem sabe sobre isso, né? Por exemplo, outro dia a gente pegou um piso, o cara falou: não, quero ver o composto orgânico volátil, piso vinílico. Não, vinil, nosso vinil não tem chumbo. Eu falei: não, não estou falando de chumbo, estou falando de composto orgânico volátil. Eu falei: não, mas a gente não tem isso. Eu falei: então, você tem algum laudo técnico de exalação? Ele falou: deve ter. Aí ele consultou com a turma técnica lá e voltou. E aí tinha exalação de composto orgânico volátil. Falei: cara, nem eu sabia sobre isso do nosso produto. Eu falei: pois é assim que funciona mesmo, né? Então, são esses grandes grupos aqui, tá? Então, assim, eu sei que você queria, a sua pergunta, você queria como resposta uma coisa tipo assim, tinta tal, né, cola tal, verniz tal. Isso não tem, porque foi aquilo que eu falei lá no início. É muito específico. Mesmo dentro de uma classe, você vai ter empresas, e mesmo dentro de uma empresa, você vai ter linhas que às vezes usam alguma dessas substâncias e às vezes não usam, né? Numa mesma empresa, no mesmo fabricante. Então, tem que ser no nível de especificidade mesmo, não tem outra saída. Ah, peraí que agora eu tenho que subir lá em cima. Ok. Acabei de me informar. Agora apareceu umas mensagens que eu não tinha visto antes. Acabei de me informar em design de interiores, adorei as informações, vou fazer o curso. Legal. Ah, fechando com chave de ouro, muito bem. Vou pular para as perguntas específicas para a gente encerrar, tá bom, turma? Mas que legal que vocês estão curtindo. Ah, iluminação circadiana precisa de automação. Aí tem vários jeitos de fazer, né? Aí é um design, é um desenho que você tem que fazer, porque você pode querer sincronizar com o horário do sol mesmo, ou às vezes seu cliente tem um biorritmo diferente, ele acorda 10 da manhã, então você vai projetar o nascer do sol dele às 10 da manhã, é divertidíssimo, né? O Instagram do HBC é HB Certificate, tá? Igual o nosso e-mail. O meu pessoal é Alan Lopes Healthy Homes. O curso consultoria em casa recebe certificado. Todos os cursos têm o certificado de participação no final. Agora, o certificado de profissional, o certificado só no curso de Pro, tá? Também tem que sair. Eu já vou encerrar também. Muito obrigado a todo mundo que participou e está precisando ir. Obrigado. Abração.